Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Simone Silva e estou feliz por estar com você aqui na nossa aula. Vamos conhecer o objeto de conhecimento e o título. A nossa aula de número 35 do componente matemática tem como título Arraial dos Polígonos, a dança das figuras. O objeto de conhecimento tem 3 itens. O primeiro, polígonos, e sua classificação quanto ao número de vértices, quanto à medida de lados e ângulos e quanto ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. O segundo, triângulos, conceito e classificação. Terceiro e último, quadriláteros, conceito e características em relação ao lado e aos ângulos. Vamos então à nossa aula. Bem-vindo ao Arraial dos Polígonos. Hoje nós temos um convidado especial e eu estou super emocionada esperando esse convidado. Sabe quem é o nosso convidado especial? Para quem nós organizamos todo esse arraial? É você, querido aluno. Bem-vindo ao nosso Arraial dos Polígonos, a festa das figuras. E você deve estar pensando, o que é que tem a ver arraial com matemática? O que é que tem a ver festa junina com polígono? Tem tudo. Olhe só a nossa festa, como está bonita. Olha o nosso arraial, como está todo colorido. Você já observou que como tem figura espalhada por aqui? Que como tem polígono nas bancas? Que tem polígono nas bandeirinhas e até no balão junino? Vamos ver o que são polígonos? Para que você não se perca quando você for andar aqui no nosso arraial e possa identificar cada um? Vamos então à definição de polígonos. Polígono é uma figura plana fechada e todos os seus lados são formados por segmentos de reta. Então, quando você for passear no nosso arraial e você vir uma figura plana fechada e os lados todos retos, lembre-se, é um polígono. Assim como é importante você saber a definição de polígonos, é super importante que você também saiba que ele tem elementos. São 4 elementos. Os elementos dos polígonos são lados, vértices, ângulos e diagonais. Vamos agora estudar cada elemento do nosso polígono com bastante atenção e calma. O primeiro elemento é o lado. O lado vai ser aquela linha que vai fechar o polígono, porque não esqueça, a definição de polígono é figura geométrica, plana e fechada. Observe no nosso exemplo que a linha C representa aí o segmento que está fechando essa figura. Então, vai ser chamado de lado AB, ok? Porque ele fechou a nossa figura geométrica. O próximo elemento, que é tão importante quanto o lado, é o vértice. O vértice é o ponto comum entre 2 lados, é o ponto repetido entre eles. O vértice é aquele pontinho de onde os lados saem. Observe no nosso exemplo aí, ó, que o vértice S foi circulado. O próximo elemento é o ângulo. Quando nós desenhamos um polígono, nós vemos que dentro dele, a cada 2 lados, entre 2 lados, fica um espaço. Esse espaço é chamado de ângulo interno. E o último elemento, tão importante quanto os 3 anteriores, é a diagonal. A diagonal é um segmento que liga vértices opostos. Oi, Hexa, tudo bem? Obrigada por ter vindo tirar aqui uma dúvida. Olha só, você talvez tenha já estado aí com a dúvida em relação à diagonal. Não confunda a diagonal com lado. Observaram, Hexa? As diagonais são essas linhas vermelhas que estão guardadas dentro dele. Então, todas as diagonais de um polígono ficam guardadinhas dentro dele. Não confunda jamais com os lados. Nós já estudamos a definição de polígonos, nós já vimos quais são os seus elementos e agora é de fundamental importância que a gente saiba que os polígonos eles se classificam em 2 grupos. Ou ele pertence ao grupo dos polígonos convexos ou ao grupo dos polígonos não convexos. Vamos ver então quando um polígono é convexo. Você lembra lá no início, no nosso arraial, que tinham as bandeirinhas? Ou aí esse pentágono? Você lembra dessa bandeirinha? Observe que nela nós marcamos 2 pontinhos. Quando nós ligamos, quando nós traçamos o segmento
unindo esses dois pontinhos, a gente percebe que a linha, o segmento continua guardado dentro do pentágono, dentro da bandeirinha, dentro do polígono. Ele é um polígono convexo. Quando um polígono é não convexo, observe de novo e vamos voltar lá no nosso arraial e lembrar da bandeirinha nesse formato também. Observe que também aí nós marcamos dois pontos e nós traçamos o segmento. Nós ligamos os dois pontos, mas observe que tem uma parte da linha na cor vermelha que está saindo do polígono. Como ela está fora do polígono, como ela está fora da bandeirinha, faz com que este polígono seja classificado como polígono não convexo. Há polígonos importantes e que vale a pena nós estudarmos sobre eles. O primeiro é o polígono equilátero. Um polígono ele é chamado de equilátero quando todos os seus lados são congruentes entre si, ou seja, quando todos os lados apresentam a mesma medida. Observe os 4 polígonos aqui do nosso exemplo. Todos os 4 polígonos que estão aparecendo aí na nossa tela, eles têm uma característica. Todos os seus lados têm a mesma medida. Se todos os seus lados têm a mesma medida, logo, eles são polígonos equiláteros. Assim como os polígonos equiláteros, o segundo tipo de polígono que requer atenção são os polígonos equiângulos. Todas as vezes que nós tivermos polígonos onde os ângulos internos tenham a mesma medida, nós estaremos diante de polígonos equiângulos. Olha o nosso exemplo, nós temos um quadrilátero onde os 4 ângulos internos possuem a mesma medida, 90 graus, ou seja, todos são ângulos retos. E para finalizar essa parte de polígonos especiais, nós temos os polígonos regulares. Se polígonos forem, ao mesmo tempo, equiláteros e equiângulos, todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais, nós teremos polígonos regulares. Você lembra da nossa barraquinha lá no arraial? Pois é, a frente da base dela é um polígono regular, porque nós percebemos que tanto os lados como os ângulos possuem medidas iguais. Mas você sabia também que os polígonos recebem nomes? Sim, assim como nós recebemos nomes, os polígonos também recebem. Só que nós temos que observar o número de lados que cada polígono possui. Observe a nossa tabela. Se um polígono tiver 3 lados, ele é chamado de triângulo. Guarde bem essa informação. Se o polígono tiver 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Mas, e se o polígono não tiver um número de lados relacionado aqui nessa tabela? É simples falar o nome dele. Vamos pegar como exemplo 13 lados. Você vai falar polígono de 13 lados. Vamos saber agora um pouco mais sobre o triângulo, que é o polígono de 3 lados. Os triângulos eles se classificam de acordo com a medida dos ângulos e dos lados. Primeiramente, vamos estudar a classificação quanto aos ângulos. O primeiro é o triângulo acutângulo. Conforme você vê na imagem, o triângulo acutângulo possui todos os ângulos internos com medidas menores que 90 graus. O próximo é o triângulo obtusângulo. No triângulo obtusângulo, como você também vê a imagem, há a presença de um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. E, por último, o triângulo retângulo. No triângulo retângulo, há a presença de um ângulo de medida 90 graus. Vamos ver agora a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. O primeiro triângulo é o triângulo equilátero. Temos um triângulo equilátero quando os 3 lados possuem a mesma medida, conforme a nossa imagem. O próximo é o triângulo isósceles. Nós temos um triângulo isósceles quando ele possui somente 2 lados de medidas iguais. Mas não esqueça que um triângulo isósceles ele pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Vamos ver agora casos de triângulos isósceles. O primeiro caso é o triângulo isósceles retângulo. Como você vê na imagem, o triângulo tem 2 lados de medidas iguais e um ângulo interno de medida 90 graus. O próximo caso é o triângulo isósceles obtusângulo. De novo, observando a imagem, nós vemos que o triângulo tem
dois lados de medidas iguais e um ângulo interno de medida maior que 90 e menor que 180 graus. Vamos agora ver o triângulo escaleno. Quando o triângulo é considerado escaleno? Quando a medida dos seus três lados são totalmente diferentes entre si. Mas atenção, o triângulo escaleno ele pode somente ser classificado como triângulo escaleno acutângulo ou triângulo escaleno obtusângulo. Mas quando o triângulo escaleno ele é acutângulo, vamos ver as condições? Olhe a imagem. Observe que os três lados possuem medidas diferentes e os três ângulos internos são menores que 90 graus. O próximo triângulo é o triângulo escaleno obtusângulo. A condição é que os três lados tenham medidas diferentes e um ângulo somente tenha medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Vamos então ao nosso aplicando. Vamos agora aplicar todos os conhecimentos que nós aprendemos nessa aula. Vamos realizar uma questão. As imagens 1 e 2 a seguir representam respectivamente. Observe com bastante atenção os polígonos. Vamos às alternativas. Alternativa A. O triângulo é isósceles acutângulo e um octógono regular. Um triângulo isósceles retângulo e um hexágono regular. Um triângulo isósceles retângulo e um octógono regular. Um triângulo escaleno retângulo e um octógono irregular. Você já observou bem os polígonos? Perceba com bastante atenção os detalhes. Se prenda à medida dos lados e à medida dos ângulos. Percebeu? Vamos então ver qual é o gabarito da questão. O gabarito da nossa questão é a letra C. Nós temos aí um triângulo isósceles retângulo e um octógono regular. Mas por quê? Por que é um octógono? Vamos ver lá o motivo? No primeiro, nós temos o quê? Um triângulo. Quando você observa a imagem, você vê que o triângulo possui dois lados de medidas iguais. Logo, ele é um triângulo isósceles, mas um dos ângulos internos tem medida de 90 graus, o que faz com que ele seja um triângulo isósceles retângulo. O próximo, que é o nosso polígono de 8 lados, se ele tem 8 lados, conforme nós aprendemos lá na tabela de nomenclatura, ele se chama octógono. E observe que todos os lados possuem medidas iguais, então ele é um octógono regular. Vamos agora à nossa consideração final. Vamos agora rever todo o conteúdo que nós estudamos na nossa aula, aluno. Lembre que nós estudamos polígonos e que ele pode ser classificado como convexo ou não convexo. Ainda em polígonos, nós temos os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Lembre que polígonos são ditos regulares quando todos os seus lados tiverem a mesma medida. Polígonos são ditos irregulares quando todos os lados tiverem medidas diferentes. Nos atentamos a um polígono especial, o triângulo. Nós vimos que o triângulo ele se classifica em relação à medida dos lados e em relação à medida dos ângulos. Sua classificação quanto à medida dos lados ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Quanto à medida dos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Querido aluno, não saia dessa aula sem antes seguir Contraturno Digital lá no canal YouTube, @Contraturno Digital. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua presença no Arraial dos Polígonos, a Festa das Figuras. Um forte abraço e até a próxima aula.